Então, segunda parte aqui, eu voltei aqui, rapidinho. Nós temos esse caso aqui sobre interrupção. Tício compra o produto que, por inadequação, lhe causa lesão corporal, vindo a arcar com custos médicos hospitalares e remédios, no valor total de R$5.000. E aí, nesse exemplo aí, ele guarda os recibos e se recupera e vai trabalhar, né? Só que ele esquece disso, né? Aí depois de quase 5 anos, Tício encontra o recibo, relembra e resolve notificar judicialmente o fabricante do fato ocorrido, informando, né, que ele deve arcar com os danos materiais causados. Tá? Ele faz a notificação judicial com uma ação comum. Então vamos lá, vamos novamente colocar aqui, ó, data do fato, que é a data do dano. Vamos colocar a mesma coisa, né? 20/12/2018. 20/12/2018. Data da notificação judicial, né? Vamos colocar aqui 20 de novembro de 2023. E aí a gente pergunta aqui, ó, houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição? Duas perguntas. E B, neste caso, quando que a prescrição se dá? Ok. Então, até aí são duas perguntas que vamos fazer para poder resolver essa situação. Nádia está querendo falar alguma coisa? Não, né? Então, situação que a gente tem para resolver, para responder essa questão. Então, olha só. Primeiro, a gente tem que responder se houve causa interruptiva. Da aula passada, da aula anterior, quase que a gente vai aproveitar tudo, né? Então, vamos lá. Resposta. Sim. Neste caso, houve uma causa interruptiva da prescrição, de acordo com o artigo 202, inciso... Vamos voltar no inciso só para eu olhar. 5. Inciso 5 do Código Civil. Por que que a gente vai usar aqui? Né? Aí vamos lá fundamentar, já que Tício realizou a notificação judicial. Agora que são elas, né? Quando a gente fala que a interrupção ela recomeça a contar, significa que ela interrompe no dia da notificação e recomeça a contar os 5 anos de novo, né? Então vamos lá. Considerando o fato, a prescrição estaria em 5 anos, contados a partir da data do fato, qual seja 20/12/2018. Ocorre que, faltando um mês para que ocorresse a prescrição, Tício realizou a notificação judicial, constituindo em mora o fabricante do produto em 20/11/2023.
Assim, de acordo com a regra da interrupção da prescrição, o prazo retornou o seu curso do início e alonga a ocorrência da prescrição. Desta forma, somente ocorrerá a prescrição aí a gente conta de 20 de 11 de 2023, 5 anos, né? 24, 25, 26, 27, 28. Em 20 de 11 de 2028. Né? Ou seja, quase 10 anos para essa prescrição ocorrer. Por quê? Porque deve se retornar a contar os 5 anos. Então, aí está uma regra da prescrição que a gente tem que aplicar lá ao Código de Defesa do Consumidor com relação à aula passada. Tá? Com relação ao que a gente viu na aula passada. Certo? E é uma coisa que a gente deve observar, né? Lembrando que eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas a gente deve observar que essa prescrição, que essa interrupção da prescrição, retorna o curso ao início, enquanto que a suspensão não, ela continua de onde parou. Tá? E, para finalizar, uma questão que a gente deve observar, certo? Claro que aqui, ó, o parágrafo único do Código Civil fala: prescrição interrompida começa a correr da data do ato que interrompeu ou do último ato do processo para interromper, né? E nesse caso a gente está contando aí a data de 20 de novembro de 2023, né? Que foi quando interrompeu. Só que a interrupção da prescrição, a prescrição só pode ser interrompida uma vez. Aí você fala assim, ó. Por quê, professor? Porque o artigo 202 fala assim, ó. A interrupção que somente, e olha que usa a palavra somente, poderá ocorrer uma vez. Ou seja, a interrupção só ocorre uma vez. Tá? Então não adianta depois ir lá, tisso, e notificar de novo. Não, aí se notificar de novo já era. Né? A interrupção só acontece uma vez. Uma. Certo? Pela regra do Código Civil. Tá? Então, nesse caso aí, a interrupção se daria bem mais na frente. Bem mais na frente. Ok? No nosso exemplo. Tá? E aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável. Só que aqui é uma questão que o Código de Defesa do Consumidor não fala e a gente precisa do Código Civil para poder entender melhor. A aula online é muito bom, só que a gente fala bem mais do que o normal e dá mais sede. A gente até cansa mais, acha incrível. Né? Por incrível que pareça, eu estou sentado aqui, mas a gente cansa mais. Né? Mas está muito bom, viu, pessoal? Não esqueça aí, só para relembrar, que eu vou verificar a presença de vocês lá no Google Classroom. Acesse lá e coloque pelo menos assim, estou presente, estive na aula, estou na aula, tá? Você tem até 9h30 para fazer isso, tá ok? Coloquei meu nome completo lá, professor. Tá, ok, beleza. Colocou, escreveu alguma coisa lá, tá ok. Então, vamos lá. Continuando. É o seguinte. Quando a gente termina de estudar a prescrição, e aqui a matéria já finaliza nesse ponto prescrição, a prescrição, para a gente finalizar o conteúdo de hoje, eu vou estudar um pouco de desconsideração da personalidade jurídica com vocês. Porque aí são questões que vão para o Código de Defesa do Consumidor
são interessantes. Olha lá, ó, desconsideração da personalidade jurídica. A nossa lei, né? O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor fala assim, ó, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação de estatuto ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. E aí vem os parágrafos, falam também algumas questões, né? Como que será a responsabilidade, questão de solidariedade também, como vai ser a responsabilidade, coisas que vocês vão ler em casa. Mas o que a gente precisa primeiro entender? O que é desconsideração da personalidade jurídica, certo? Vamos imaginar que é o seguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, ela serve para gente, para que a parte possa alcançar aquilo que está oculto. Aquilo que está oculto. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor tem esse sentido, para que o autor, o consumidor, possa alcançar aquilo que estiver oculto do fabricante, do fornecedor, né, do revendedor, certo? Aquilo que esteja impedindo o cumprimento de uma obrigação ou o cumprimento de uma ação judicial. Imagina que uma ação, ela começa o seguinte, toda ação, ela inicia, toda ação vai iniciar com a petição inicial, e aí ela vem contestação e tudo, e vai até o seu final lá. Só que não considera-se, né, vamos dizer assim, a parte ela não pode se considerar assim, ganhei a ação a partir do momento em que ela simplesmente tem uma sentença, porque ela vai precisar de receber o valor da sentença. Então imagina lá o caso tanto do Mévio quanto do Tício, né? Imagina lá que eles têm uma sentença procedente numa determinada ação e aí tem a favor de si, por exemplo, no caso do Tício, R$ 5.000 para receber, certo? E o fabricante do produto, ele tem a pessoa jurídica, certo? Só que ele oculta patrimônio. Ele oculta patrimônio. Ele simplesmente é difícil de achar o patrimônio dele. Por quê? Porque o patrimônio pode estar todo na pessoa jurídica. Então a gente usa uma teoria chamada teoria da aparência, né? Teoria da aparência, que é uma das coisas assim mais comuns que existe. Sabe o que é a teoria da aparência? Eu não sei de vocês aí, e eu já vi, mas não sei vocês. Quantas vezes a gente vê na sociedade, né, uma pessoa que quando vai para a justiça não tem patrimônio nenhum, mas na rua você vê ela sempre andando de carro bom, mora numa casa boa, né? Todo mundo conhece aquele como o carro dele, aquela como a casa dela, né? E aí fica muito evidente, essa pessoa está ocultando, né? Escondendo o seu patrimônio, né? E aí a gente precisa da teoria da aparência para conseguir a desconsideração da personalidade jurídica. Então imagina lá o Tício com uma sentença de R$ 5.000 tentando receber esse dinheiro através dos bens que são deixados pelo fabricante, né? Os bens que tem no fabricante. E quando ele vai no fabricante ver esses bens não existem, mas ele vê que os donos, né, da fábrica, os donos do produto lá, ele tem patrimônio, ele tem casa boa, ele tem carro bom, e aí o juiz assim, olha, nunca tem patrimônio nessa empresa. Abre-se um incidente chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, baseada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, justamente o artigo que a gente acabou de ver, acabou de estudar, e nesse
caso aí, o juiz pode considerar, olha, o Tício está provando que está havendo ocultação, né? Que está havendo a ocultação do patrimônio, certo? Só que ele prova que está havendo ocultação, então nós vamos pegar o patrimônio do sócio da empresa lá, e aí ele dá a desconsideração da personalidade jurídica. Então, mais ou menos o que acontece assim, ó. Isso aqui, que a gente está vendo aqui, é uma garrafa, né, de água. E essa garrafa de água, ela é preta, certo? E a gente não consegue enxergar o que está dentro, a gente só consegue ver o que está por fora, ok? A desconsideração da personalidade jurídica é como se ela permitisse ir além daquilo que a gente consegue ver, né? Aquilo que está dentro, ultrapassar o limite, a barreira que protege aquilo que realmente a pessoa tem, certo? E aí permite-se entrar no patrimônio dos sócios da empresa que está oculta, né? Para poder simplesmente conseguir a desconsideração e aí, por fim, né? Esse tício poderia receber o valor da sentença que ele tem para receber, certo? Então, isso é a desconsideração da personalidade jurídica. Só que agora, eu vou fazer o seguinte, vou até falar para vocês. Vocês acham que é fácil aí conseguir na justiça isso? Vamos olhar como que está o TJGO, o Tribunal de Justiça de Goiás. O que eles estão vendo aí? Acredito que todos vocês estão vendo o site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E aqui já vão se habituando. Sempre que vocês quiserem ver como que um tribunal decide, vocês podem ir num ponto chamado jurisprudência, tá? No caso aqui do Estado de Goiás, aqui tjgo.jus.br, a gente vai lá em processo, aqui nessa guia aqui, vai aqui em consultas, aparece lá, ó, atos judiciais / jurisprudência. E aqui nós vamos fazer uma pesquisa ao vivo mesmo. Achei aqui, eu venho aqui nesse canto, em jurisprudência. E abre essa tela aqui para mim. Essa tela, eu consigo pesquisar várias questões, né? Vamos olhar o que a nossa aula de hoje nos trouxe. Vamos lá. Primeiro, desconsideração da pessoa jurídica. E vamos colocar aqui só esse tema e vamos ver o que tem. Com essa palavra específica, a gente encontra aí 336 jurisprudência. Olha só. Tudo aqui são bases de como os tribunais entendem a desconsideração da personalidade jurídica, né? Aqui é uma jurisprudência, a gente pode ir para a segunda aqui, né? Olha o que diz lá. É possível, olha que interessante, é possível a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a fim de possibilitar de modo excepcional a responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias de seus sócios ou administradores, quando demonstrada a abusividade de sua utilização, né? E aqui trouxe até uma coisa, olha só por que a gente estuda jurisprudência muito. Olha aqui, ó, forma inversa. Forma inversa. Quem aí pode me ajudar e falar assim, o que é desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa? Quem puder aí, habilita o microfone aí e me fala. E aí? Aqui a gente está estudando até a mais do que no Código de Defesa do Consumidor, no Direito do Consumidor é muito difícil saber. Léo habilitou o microfone aí, será que o Léo quer falar?
Seria quando desconsidera a pessoa física, ao invés da jurídica. Exatamente. Porque assim, a regra não é que a gente desconsidera a pessoa jurídica, tá? Então, nesse caso aí, a pessoa jurídica não tem patrimônio, mas os sócios têm. Agora, quando a gente faz a desconsideração inversa, e olha que a jurisprudência é o que possibilita isso, né? A pessoa física é quem não tem patrimônio, mas a empresa dela tem. E aí vai lá na empresa dela buscar forma de saldar as suas dívidas, né? Então, é uma das pesquisas que a gente fez. Vamos voltar lá para o site do tribunal, e a gente tem várias coisas, ó. A gente pode ficar aqui pesquisando o dia inteiro, né, sobre questões de personalidade jurídica, certo? Mas vamos voltar lá nas jurisprudências e vamos falar aqui, ó, direito do consumidor. Vamos ver se tem alguma. Interrupção da prescrição. E vamos ver se tem algo relativo a isso. Achou aqui 12 situações em que pode ter algo relativo a direito do consumidor, a interrupção da prescrição, né? Olha aqui que interessante, né? Tá falando de questões que podem, bem aqui, ó. Logo, a medida cautelar de protesto tendente à interrupção da prescrição do cumprimento individual de sentença só poderá ser ajuizada pelo titular do direito material. Aqui é uma questão até de legitimidade, ou seja, se a gente procurar, a gente vai ver questões que falam sobre interrupção, sobre medidas que interrompem. E aqui está falando do protesto, né? Aqui está falando do protesto. Olha lá, nessa jurisprudência aqui, a partir daqui, ó, o que ela fala, ó. A morosidade do órgão público competente para indicação do beneficiário de sentença coletiva e apuração do correspondente quanto debento, né, falando grego aqui para a gente, mas enfim, quanto debento é o valor devido. Na via administrativa, por não constituir causa de interrupção ou suspensão da prescrição, não justifica a demora dos agravados na deflagração do competente procedimento executivo judicial, cuja pretensão nasce com o competente trânsito em julgado. Olha só que interessante, pessoal. Aqui o tribunal negou a aplicação a aplicação de uma causa de interrupção da prescrição em via administrativa, tá? Portanto, faz a morosidade do órgão público competente para indicação dos beneficiários da sentença, ou seja, né, a parte foi lá, protocolou um pedido administrativo a um órgão público, deveria pagar uma certa questão, e esse órgão público demorou a responder. Está falando que essa demora não justifica interromper a prescrição ou suspender a prescrição, né? Então, é uma questão de cuidado, até uma questão que a gente tem que analisar dentro nas cautelas de um processo em si. Então, desde logo já vão se ambientando, se habituando com isso aqui, com essa questão dos tribunais. O tribunal, ele é muito amplo, né? Dentro de sua jurisprudência. A gente acha jurisprudências amplas, né? Relativa que a gente já estudou, direito do consumidor, informação inadequada, questão de informação inadequada. Se a gente escrever assim, a gente também acha, né? Evidenciada aqui no 2, ó, falha no dever de informação quando não há esclarecimento acerca do alcance da expressão ruas alagadas, incerta no termo de garantia, a qual se apresenta por demais vaga, para trazendo ao consumidor o alcance necessário da proibição que lhe pode ser endereçada e é capaz de, inclusive, de justificar eventual agravamento do risco por parte do motorista, né? Ou seja, uma questão que foi bem além, né? Falando aqui, né, a questão do termo de garantia e a questão da ausência de informação, falha do dever de informação, e aí gerou o provimento de um recurso, provavelmente isso aqui é uma ação, olha lá em cima, de reparação
por danos morais e materiais em relativos ao veículo, né? Está levando até o usuário ali, o usuário numa determinada situação, utilizando a via pública, né? E ele está buscando, né, cobertura de garantia de fábrica por alguma questão que foi apresentada, né, no veículo por causa do alagamento, né? Então, pessoal, aqui, ó, até é interessante de estudar. Quem quiser posteriormente achar essa jurisprudência aí, né, vai lá em TEI do teor do acórdão, clique em TEI do teor do acórdão, surge aqui para a gente todo o histórico, vai surgir aqui na nossa tela, todo o histórico dessa causa, né? Essa aqui eu vou até tô achando interessante, porque ela alia lá com direito administrativo. Eu vou baixar aqui e vou postar como material de hoje lá pra gente, tá? Ok? Vou postar lá como material de hoje pra gente, para vocês poderem analisar lá no Google Classroom. No final dessa aula vai estar disponível, né? E aí a gente consegue terminar a aula de hoje falando um pouco sobre essa questão legal. A aula que vem a gente continua, né? Nossas aulas agora, elas tendem até a gente ver um pouco mais de artigo. Eu quis hoje passar para vocês essa questão da interrupção e da suspensão da prescrição, para que pudéssemos entender melhor na prática como que isso se daria. E lembrar que o Código Civil ele é aplicado subsidiariamente, né, ao Código de Defesa do Consumidor. Não tem, a gente não pode desprezá-lo, ok? A gente não pode desprezá-lo porque ele é uma norma geral, de disposição geral para a gente lá na lei específica do direito do consumidor, né? Então, para finalizar aqui, o Cleuto está dizendo que esteve presente na aula. O Cleuto eu até entendo por aqui. Se puder também, acesse o Google Classroom lá e coloca lá que você esteve presente, tá? Isso aí a faculdade também dá uma olhada. E é isso aí, pessoal. Eu desejo a vocês uma boa noite e até a próxima aula. Sandro? Boa noite, professor. Pode dizer. Boa noite. Então, pessoal, até a próxima aula, viu?